Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre A Elegância do Ouriço. Esse livro é um livro muito gostoso de ler. Ele é um bom livro para você ler aos finais de tarde, tomando uma boa xícara de chá. Ele vai passar, ali num bairro nobre de Paris e vai abordar aqui principalmente dois personagens. Uma adolescente de 12 anos que tem um plano de se desviver no seu aniversário de 13 anos e também de colocar fogo no apartamento da família. Ela é muito inconformada como aquelas pessoas daquela classe social que ela vive, como elas lidam com os problemas existenciais. Ela é muito revoltada de como elas levam a vida como se com um grau de futilidade muito grande. E aí, para fazer com que essas pessoas sofram, ela tem esse objetivo aí, esse plano. Do outro lado, a gente tem a Renée, que é a concierge desse prédio. E ela é uma concierge muito erudita. Ela leu já vários clássicos, ela é muito estudada, estudou muita filosofia. Ela é muito inteligente. Mas ela não pode demonstrar essa inteligência nesse ambiente porque não seria certo, as pessoas não iriam aceitá-la como concierge se elas soubessem que ela sabe mais do que quem tá ali naquela classe social tão alta. Os capítulos do livro, ele vai se alternar entre cenas do que acontece na vida da Muriel e sobre cenas do que acontece na vida da Paloma. Nos capítulos da Paloma serão divididos em duas partes. Um diário, se eu não me engano, e pensamentos profundos, que ela vai pegar algum comportamento, alguma coisa que aconteceu e vai discorrer sobre aquilo mais profundamente. No decorrer da história do livro, um dos moradores do prédio falece e a família decide vender o apartamento dele. E aí cria-se uma grande expectativa por quem será que vai vir morar nesse prédio tão tradicional, né, da sociedade parisiense. Quem será que vai ocupar esse andar agora desse prédio? E então chega o terceiro personagem principal dessa história, que é o Kakuro. Ele é um senhor japonês aposentado. E aí ele vai fazer meio que uma revolução ali, né? Porque como ele vem de uma cultura diferente, todo mundo fica muito interessado em como ele vai decorar o apartamento, o que ele gosta, o que ele mais fala sobre essa cultura japonesa, essa cultura oriental, o que ele pode trazer para esses moradores, né? Fica todo mundo se questionando e querendo participar e querendo ver como é que tá ficando o apartamento. E a Paloma, ela se interessa muito também por esse novo morador e descobre que ele tá meio que interessado na concierge. Ele meio que entendeu que a concierge não é aquela simples porteira que é bobinha, que não sabe de nada. Ele conseguiu entender por algumas coisas que ela falou, principalmente pelo nome do gato dela, que ela é uma pessoa um pouquinho mais estudada do que aparenta ser. E aí ele fala isso para Paloma e eles começam a meio que criar um plano para que eles se encontrem, para que eles passem mais tempo juntos e acabe criando uma relação ali mais profunda. O final do livro, eu vou confessar que fiquei bem chateada. Não gostei muito do final do livro, mas não porque o final é ruim, é porque, sabe, aquela vontade que a gente tem quando a gente tá lendo o livro de querer participar da escrita dele também. Você fica criando finais, criando possibilidades, criando argumentos que são favoráveis para validar as coisas que você pensa a respeito daqueles personagens, daquela história. É basicamente isso. Tem partes muito bonitas desse livro. Tem a parte que ela fala do chá, tem alguns pensamentos profundos também que você fica assim, realmente tem sentido. E eu peguei um trecho aqui para ler para vocês, ó. Acho que só há uma coisa para fazer: encontrar a tarefa para a qual nascemos e realizá-la o melhor possível, com todas as nossas forças, sem complicar as coisas e sem acreditar que há um lado divino na nossa natureza animal. Só assim é que teremos a sensação de estar fazendo algo construtivo no momento em que a morte nos pega. A liberdade, a decisão, a vontade, tudo isso são quimeras. Acreditamos que podemos fazer mel sem partilhar o destino das abelhas. Mas nós também não somos mais que pobres abelhas fadadas a cumprir sua tarefa e depois morrer. Bonito, né? Ai, tem uma hora que uma professora responde
de uma forma muito simples o que é gramática para um aluno da sala. E aí, depois, quando tá escrevendo seus pensamentos profundos, a Paloma diz assim, ó: mas acho que a gramática é uma via de acesso à beleza. Quando a gente fala, lê ou escreve, sente-se fez ou leu uma frase bonita, somos capazes de reconhecer uma bela construção ou um belo estilo. Mas quando sabemos gramática, temos acesso a outra dimensão da beleza da língua. Saber gramática é descascá-la, olhar como ela é feita, vê-la toda nua, de certa forma. E aí é que é maravilhoso, porque pensamos, como isso é bem feito, como é bem elaborado, como é sólido, engenhoso, rico e sutil. Só de saber que há várias naturezas de palavras e que devemos conhecê-las para concluir sobre o seu uso e as suas possíveis compatibilidades, isso já me transporta. Acho que não há nada mais bonito, por exemplo, do que a ideia de base da língua, de que há substantivos e verbos. Quando vemos isso, já chegamos ao próprio cerne de qualquer enunciado. É magnífico, não é? Substantivos, verbos. O que dá o nome do livro é uma parte em que a Paloma cita que a René é como um ouriço. Ela fala assim, ó: a senhora Michel tem a elegância do ouriço. Por fora é crivada de espinhos, uma verdadeira fortaleza, mas tenho a intuição de que dentro é tão simplesmente requintada quanto os ouriços, que são uns bichinhos falsamente indolentes, ferozmente solitários e terrivelmente elegantes. E é bem como a René se apresenta, né? Ela é fechada completamente, ninguém sabe de nada, como a vida dela é, como a vida dela foi, as coisas que ela gosta de fazer, ninguém sabe. Só ela guarda tudo pra si. Outro pensamento profundo da Paloma aqui que eu achei muito legal foi quando ela fala sobre envelhecimento. Nessa parte, ela decide, ao invés de ver os pontos negativos da vida, de ver as coisas ruins da vida, ela decide ver os pontos positivos e as coisas boas da vida. Inclusive, ela se lembra, falando assim, ó: mas de repente lembrei que tinha decidido construir e não desfazer. E ela lembra disso em um momento em que ela vai visitar, eu acho que é a avó, numa casa de repouso. Ela vai falar assim, ó: é preciso viver com a certeza de que envelheceremos e não será bonito, nem bom, nem alegre. E pensar que é agora que importa, construir agora alguma coisa a qualquer preço com todas as nossas forças. Sempre ter na cabeça o asilo de idosos a fim de nos superarmos a cada dia, para tornar cada dia imperecível. Escalar passo a passo nosso próprio Everest e fazê-lo de tal modo que cada passo seja um pouco de eternidade. O futuro serve para isso, para construir o presente com verdadeiros projetos de pessoas vivas. E aqui, em um dos pensamentos profundos da Paloma, a gente se depara com um questionamento que principalmente tem falado muito comigo ultimamente, tem pensado muito nisso ultimamente, e ela fala aqui de uma forma muito clara, muito bonita. Aparentemente, de vez em quando, os adultos têm tempo de sentar e contemplar o desastre que é a vida deles. Então, lamentam sem compreender, e como moscas que sempre botam na mesma vidraça, se agitam, sofrem, definham, se deprimem e se interrogam sobre a engrenagem que o levou ali aonde não queria ir. Sabe quando você chega num momento da vida que você fala assim: como é que eu vim parar aqui? Como é que essas coisas aconteceram? Sobre isso. Que fim levaram nossos sonhos de juventude? Perguntam com ar desiludido e satisfeito. Desfizeram-se. E a vida é uma bandida. E aqui ela coloca assim, ó: no entanto, é simples entender como que a gente chega em lugares que a gente não quer chegar. O problema é que os filhos acreditam nos discursos dos adultos. E ao se tornar adultos, vingam-se, enganando seus próprios filhos. A vida tem um sentido que os adultos conhecem. É a mentira universal em que todo mundo é obrigado a acreditar. Quando na idade adulta compreende-se que é mentira, é tarde demais. O mistério permanece intacto, mas toda a energia disponível foi gasta a tempo em atividades estúpidas. E é isso. É um livro muito bonito, com uma narrativa bonita do cotidiano, sabe? Ele transforma em beleza o que ela falou lá da gramática, né? Tem o poder de transformar em belo coisas triviais, coisas comuns, como você sentar e tomar uma xícara de chá.
como um pensamento sobre comportamentos humanos. Vale muito a pena a leitura, A Elegância do Ouriço. Se você for adquirir esse livro, adquira pelo meu link que tá aqui embaixo da Amazon. Curta, compartilhe e deixe aqui uma indicação de um livro que você gostou muito, que acredita que eu também deveria ler. Tchau!